Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Então sejam bem-vindos novamente ao nosso segundo episódio aqui desse bate-papo com João Castelo Branco, no nosso podcast da Armada Academy. Então, Johnny, a gente estava falando agora sobre um projeto bem legal, que foi assim um divisor de águas na sua carreira, né? Que foi uma série Contra a Capa, que eu acho que teve uma notoriedade aqui no estado por si só. Eu queria entender como é que foi, né? Depois de toda essa trajetória que você contou pra gente, como que foi estruturar um projeto desse tamanho, né? A gente falar de uma série que foram quantos episódios? 13 episódios de 52. Tenho certeza que foi um salto gigantesco, né? Nessa questão de poder administrar um projeto de um tamanho desse, né? De uma magnitude tão grande. E como que foi assim estruturar isso? Desde do planejamento, né? Dessa equipe, quantas... Era uma unidade, duas? Como é que funcionou tudo isso daí? Foi um projeto bastante interessante. Até como eu peguei esse trabalho é um processo interessante, assim, porque eu já fazia alguns trabalhos de ficção, mas eu era, inclusive, conhecido no mercado como alguém que fazia documentário, né? Tipo, o meu trabalho principal era de documentário. E a gente acaba ficando com esses rótulos que não são exatamente à toa, mas assim, né? Então seria, a princípio, difícil pensar em alguém para fazer uma série, né? Logo de cara, né? Enfim. E então eu tinha uma relação próxima com a produtora ali, com a GP7 Cinema, eu já tinha feito alguns filmes com eles, sabia que eles estavam cogitando alguns nomes, entre eles o meu nome, era um nome possível, mas não imaginava que seria o nome, né? Que eu seria escolhido para fazer o projeto. Mas eu conheci o projeto, porque eu tinha essa proximidade com a produtora. Então, o que eu fiz foi fazer assim, não, galera, eu vou ajudar vocês a fazerem esse projeto, eu vou me entregar de corpo e alma para o projeto, e eu consigo fazer esse projeto. Eu posso provar para vocês que eu consigo. E aí eu marquei uma reunião com eles, peguei o projeto, estudei muito o projeto, sabia da realidade orçamentária do projeto, e eu montei uma ideia que eu já vinha elaborando fazia muito tempo, que eu criei em algum momento, escrevi algum texto sobre isso, tem aula sobre isso, que eu montei um método na minha cabeça, que eu comecei a estruturar e desenvolver, que eu chamava de mapa da dramaturgia visual. E esse mapa da dramaturgia visual era uma forma de eu mapear questões artísticas do projeto e como que eu poderia traduzir ele em questões fotográficas e quais as necessidades que eu teria para realizar cada escolha dessa. Então, necessidades de câmera. Então, era uma maneira, na verdade, de eu sistematizar as minhas escolhas artísticas e as minhas escolhas técnicas. Então, eu peguei o projeto e apresentei eles segundo esse método que eu criei, essa metodologia, e pensei como fazer isso, e fiz uma apresentação para eles, e eles meio que se impressionaram e falaram, caramba, então realmente ele vai dar conta. Como não tinha ninguém no Paraná, e eles tinham uma vontade de trabalhar só com profissionais do Paraná, de não trazer gente de fora, porque era um projeto que, enfim, tinha a ver com o desenvolvimento do mercado local, assim, né? Então, eles falaram, não, realmente, então esse cara pode, mais do que os outros que não tinham essa vontade e uma metodologia para chegar nesse ponto, assim, né? Então, esse método é legal, as pessoas podem achar ele na internet, eu posso disponibilizar o artigo, publiquei esse trabalho em alguns lugares, e foi bastante interessante, apesar de que hoje eu já repenso muito daquelas coisas, né, que eu escrevi lá em 2014, 2015, mas foi muito importante para estruturar isso. E aí a gente tinha um orçamento limitado, né? Então teve algumas opções de produção que foram muito inteligentes, da Andrea e do Guto, do Franco, né? A Andrea produtora, o Guto o diretor e o Franco co-diretor. Foram algumas escolhas de produção, de roteiro, que ajudaram muito, né? Por exemplo, fazer quase a metade, talvez a metade da série era inteira dentro de uma redação. Se trata de uma história de jornalismo investigativo, né? Então, a redação do jornal acontecia quase que a metade da série. Então, ter uma locação
uma boa parte, se acontecer numa locação única, facilita muito a vida, né? E aí eu pensei numa maneira de criar formas da gente agilizar ao máximo o trabalho nessa redação. Então, inicialmente eu queria que fosse num estúdio, que essa locação a gente filmasse num estúdio. Só que ia ser muito tudo exato. Mais. Só que seria complicado em termos de arte, porque é um universo muito complexo, muito grande para adressar, enfim. Então encontrou-se um lugar que tinha sido um escritório usado por muito tempo de história da Craft no Brasil, e depois ele foi para São Paulo e estava intacto do jeito que a Craft deixou. Então ele tinha uma cara de um escritório que facilmente virou uma redação de um jornal. Mas eu transformei ele num estúdio. Então a batalha que eu tive como convencer as pessoas de que eu precisava, por exemplo, selar as janelas, eu precisava criar uma iluminação que eu pudesse controlar 100% tal qual num estúdio. E aí eu consegui convencer eles de que isso era importante. Inicialmente houve uma resistência, sobretudo do Franco, né, do diretor, que ele achava, não, por causa da luz, coisa e tal. Eu falei, gente, eu preciso, com um clique, eu preciso mudar de noite para dia. Eu quero isso. Idealmente, se eu tivesse as tecnologias de LED que tem hoje, dos Aperture, coisa e tal, 2014, que eu consigo... 2015, não tinha isso. Assim, iniciando alguma coisa de LED, né? Não existia nada do que a gente tem hoje. Não existia. E DMX era uma realidade impossível, assim. Não tinha dinheiro para ter DMX no projeto. Era o ideal. Se eu tivesse uma mesa DMX para controlar todas as luzes, seria o ideal. Mas eu não tinha esse orçamento. Nem tinha profissionais no Paraná, acho que gabaritados para a gente trabalhar com DMX naquele momento. DMX, para quem não sabe, é uma tecnologia que você controla numa mesa todas as fontes de luz e consegue efeito, dimmer, enfim, é uma evolução das mesas de dimmer, né? É muito utilizado em show. Muito utilizado em show, igreja, mesmo em teatro, né? Teatro, verdade. Mas no cinema ainda não era tão... Agora já está mais popularizado, mas ainda não era tão utilizado pelo custo mesmo, assim, né? E a gente tem que ter uma estrutura que a gente possa mudar de lugar. Num show é mais fácil, né? Fica ali, coisa e tal, a gente não tem deslocamento. Então é mais simples um pouco. Mas, enfim, não tinha essa possibilidade. Mas de qualquer maneira, eu criei circuitos de luz que eu acendia e apagava. Então, assim, a redação, então, ela tinha um clima de manhã, um clima do meio do dia e um clima de final de tarde e um clima de noite. Então eu tinha quatro setups de luz que eu acionava e ficava tudo pronto. Eu deixei todos esses setups prontos de luz. Então eu conseguia mudar era assim, tirava um disjuntor, colocava outro disjuntor, tipo, era uma coisa meio precária no sentido... Era tipo manual, mas funcionou muito bem. Então a gente conseguia mudar de clima muito rápido. Isso facilitou horrores a vida, porque, por exemplo, um ator importante para aquela cena faltou. E aí a Kelly, que era a AD, a Kelly Bill, ela tinha que fazer uma mudança e filmar uma outra cena naquele dia. A gente não podia perder a diária porque um ator ficou doente, porque a gente está filmando 13 semanas, né, de filmagem. Então, tipo, acontece de alguém ficar doente e alguém, sei lá, e aí aconteceu algumas vezes. Então, a gente conseguia, tudo bem, vamos filmar outra cena? Tudo bem, é noite, beleza, faz noite. E fica noite em 15 minutos. E aí tá tudo certo, entendeu? Então, isso agilizou a produção de uma maneira e foi economizado tanto dinheiro por isso, assim. E também o teto da locação, ele era de painéisinhos de isopor, aqueles painéis de 60 por 60. Dá para tirar facilmente. Você tira e coloca. E ele tinha umas luminárias fluorescentes que ele substituía um painel desse. Então você ou colocava um painel de isopor, ou você podia tirar o painel de isopor e colocar uma luminária, que já tinha um monte na locação. Eu até tirei luminárias dessa, porque era muita. Então eu tirei para a luz ficar um pouco mais desenhada em cima das mesas que me interessavam. E eu substituí todas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de fluorescentes mesmo, só que com um índice de reprodução de cor mais alto. Então a gente importou da Holanda, sei lá, centenas de lâmpadas fluorescentes de índice de reprodução de cor alto.
Para não ter aquela contaminação verde. Exato, para ter os tons de pele, sobretudo, mais naturais no negócio. Então, primeira coisa que economizou horrores, porque assim, a gente teve que comprar lâmpada. Isso é muito mais barato do que alugar uma tonelada de equipamento que nem tinham de colocar, porque eles queriam... A gente rodou muito livre, tinha 360, tinha que filmar para todos os lados, né? E aí, conforme a série passa, a gente filmou mais ou menos linear, assim. Tipo, a gente começou tentando matar os primeiros episódios dentro da redação, né? Então, foi mais ou menos linear os episódios no tempo que a gente filmou dentro da redação. E aí, os episódios iam ficando mais densos, mais obscuros, mais tensos, morre personagem, o personagem é sequestrado, tem não sei o que lá, tudo ia ficando mais tenso, ia ficando mais noturno, mais taciturno, os personagens fazendo hora extra, à noite, trabalhando na redação. Então, o que eu fui fazendo foi tirando lâmpada. Se você pega a redação, compara a redação do primeiro episódio para a redação do episódio 13, a redação do episódio 13 é muito mais escura. Então, o que eu fazia era, pega aquelas lâmpadas que estão entre as mesas, tira. Aí eu tirava e botava uma tampa de isopor em cima. E aí parecia que nunca existiu aquela lâmpada, entendeu? Então, se você compara a redação do primeiro episódio para o 13º, ela é muito mais escura, taciturna. Isso foi proposital, assim. Isso foi tipo como que a gente escala no arco da dramaturgia, que fazia parte da ideia do mapa da dramaturgia visual, como que eu vou escalar dentro de um arco dramatúrgico da série, eu vou escalar a dramaturgia. Uma das coisas é aumentar o nível de contraste, aumentar as zonas escuras, né? Eu quero mais denso, vai ficando mais denso, eu vou aumentando as zonas mais escuras. Então eu fui fazendo isso com a luz, entendeu? Isso foi um desenho, né? Então esse tipo de desenho, esse tipo de arquitetura que foi sendo criado foi muito importante esteticamente para como a série, cada episódio foi construído. E também em termos orçamentários, porque isso, eu tenho certeza que isso fez a produção economizar muitas centenas de milhares de reais, entendeu? De luz, de estrutura, a gente conseguiu fazer uma média de 9 páginas de roteiro por dia. 9 páginas de roteiro significa 9 minutos de material finalizado, né? O cálculo do material finalizado por diária de filmagem. Pode parecer pouco para quem escuta e não conhece do universo, mas para você ter uma ideia, numa ficção normal, de orçamento baixo, de baixo orçamento, a gente faz 4,5, 5. Assim, é a média que se faz, 4,5, 5 minutos por dia. Né? A gente marca páginas de roteiro porque a gente faz mais ou menos uma página de roteiro 1 minuto, né? Mais ou menos, assim, é uma média que funciona mais ou menos. Então, assim, a gente faria 4 páginas e meia, 5 páginas de roteiro por dia, né? Então, a gente está fazendo o dobro disso, né? A gente fez o dobro disso. Então, isso é uma média, na verdade. Uma média. Teve dia que a gente fez 13. Ela falou, quase 15 páginas em um dia. Teve dias que a gente fez. É muita coisa. Muita coisa. Claro que nesse dia que a gente fez esse montão de páginas, sei lá, acho que talvez tenha sido essas, talvez 15, não sei. Era uma cena, era uma série de pequenas ceninhas que eram tipo intercuts, assim, eram cenas que aconteciam no meio das cenas, que era uma rádio que tinha um programa que era também televisionado, né? Mas era um programa de rádio que tinha uma cobertura de uma câmera, que tem isso, né? Vários programas de rádio têm isso. Também são filmados, e aí na TV eles aparecem como programa de TV, mas era um programa de rádio de um concorrente, de uma emissora concorrente, e de vez em quando eles durante toda a série, eles abriam e viam o que esse rádio estava passando, que era um programa meio sensacionalista. Então tinha uns furos sobre a política local, sobre escândalos e coisa e tal, super sensacionalista. Então eram vários desses pedacinhos, entendeu? E aí ele era filmado como câmera, como aquelas câmeras fixas que fica na estação. Então a gente montou aquele setup de câmera ali, fixa na parede, como se fosse o que estava filmando aquele programa de rádio, tipo isso aqui que está filmando aqui. E aí, cara, foi essas 15 páginas, né? Então aí vai nesse caso, né? Porque não tinha nenhuma mudança de setup de câmera, de luz, de nada, né?
Aí mesma lente, vai direto. Né? Então é um caso bem, foi uma diária bem específica que dava para fazer isso, mas isso não foi o padrão, né? A média foi mais ou menos essa, assim, a gente fazia normalmente entre 8 e 10 páginas, sabe? Deu uma média de 9 Mas é pouquinho. bastante coisa, hein? Muito. Diária de quanto tempo, mais ou menos? Diárias de 12 horas. 12 horas. E aí também teve isso, assim, a gente começou filmando 6:1, ou seja, filmando 6, na época ainda se fazia isso, hoje está cada vez mais incomum você fazer 6 dias de trabalho para uma folga, mas na época era o padrão. E a GP7 já tentou mudar isso nesse momento, assim, porque fica muito cansativo para a série, para a equipe filmar 12 horas por dia, 6:1. É um regime de trabalho meio insano. Então, a gente criou inicialmente um revezamento, que era 6:1, 5:2, semana sim, semana não. Quando começou a apertar, isso ficou meio inviável para a produção, a gente não ia cumprir. Então, a gente fez um regime de folguistas. Então, a gente criou uma segunda equipe que cobria folga. Então, a equipe trabalhava 5:2 e nas folgas de entrava uma outra pessoa para cobrir a folga da pessoa que estava de folga, né? Então, a gente foi fazendo esse regime de folguistas para conseguir filmar efetivamente 6:1, mas para que os profissionais trabalhassem 5:2. Só eu que trabalhava 6:1 mesmo, eu e todos os chefes de equipe, né? Mas a gente conseguiu daí aliviar um pouco a carga da equipe. Então, isso faz parte dessa arquitetura, né? Como você faz para a equipe segurar a onda de filmar durante 13 semanas consecutivas, né? 12 horas. 12 horas por dia, né? Então, tudo isso foi arquitetado junto com a produção e a gente conseguiu cumprir tudo. E é um conteúdo que a gente tem, não só eu, digo a gente, porque eu e a produtora, os diretores, tem muito orgulho desse conteúdo, porque a gente trata em termos de valor de produção, né? Ou seja, o valor de produção é o quanto que você tem de dinheiro para fazer uma coisa e qual é a sua entrega proporcional a esse dinheiro. Quanto maior o valor de produção, significa que você conseguiu entregar mais com aquela quantidade X que você tinha, né? Então, o contracapa é um trabalho que tem um valor de produção muitas vezes maior do que o orçamento. Muitas vezes, assim. Eu me lembro num Rio Content Marketing, agora é Rio 2C, que chama, né? É o maior evento de mercado que tem no Brasil hoje. E eu fui numa edição, um pouco depois que a gente tinha feito o contracapa, e que a GP7 estava negociando com a EXN, e ela de fato entrou na EXN, na grade, ficou reprise vários anos na EXN, na grade, que é um canal da Sony, né? E o programador da Sony veio falar comigo e falou, gente, me parabenizar assim, pelo trabalho, porque ele falou, é incrível o que você conseguiu fazer com esse orçamento. Assim. É um orçamento que, se uma produtora chegasse para mim e dissesse que ia fazer esse projeto com o orçamento que vocês fizeram, eu não ia acreditar que ia entregar, porque é incrível assim, o resultado. Então, assim, é muito orgulho poder ter feito isso. Não que eu goste de fazer trabalhos com pouco orçamento, longe de mim, não é isso. Mas assim, a gente sempre tem que trabalhar com o que tem, a gente tirar o máximo, né? E fazer o melhor com o que se pode, né? Que entra naquilo que a gente estava falando. O diretor antes ali da fotografia envolve também essa parte orçamentária. Totalmente. Né? Então, se você consegue ter essa entrega maior, quer dizer que você fez uma administração, participou, né, da administração desse orçamento de uma maneira bem efetiva. Sim, né? com certeza. Você conseguiu entregar no teu setor, na parte de fotografia, né, com o orçamento que tinha. E entrando também nessa parte de orçamento, né, vocês estavam rodando com 2 câmeras nesse... 2 câmeras. 2 câmeras, né? 2 câmeras. Ursa, se não me engano. Foi o lançamento da Ursa Mini 4.6. Que foi a terceira geração da Ursa, né? Ela teve aquela Ursa grandona, a Blackmagic, né? Fez aquela Ursa gigante que não teve nenhum sucesso de mercado. Depois eles soltaram uma segunda geração, que era 4K, eu acho. E aí uma terceira geração que era 4.6. Foi nesse lançamento, tipo assim, tinha recém-lançado, quando a gente estava decidindo a câmera. Nem era uma possibilidade trabalhar com a Blackmagic inicialmente. A minha ideia era ir de Red,
E aí apareceu a Ursa Mini 4.6 como uma possibilidade forte, uma candidata forte, porque eu vi os specs, eu vi o resultado, acompanhava já a Blackmagic desde a primeira Blackmagic que saiu, assim, né? Então a gente optou por ela e foi uma boa escolha, assim, uma câmera que super entregou o que precisava, assim, né? Na época ela fez vários borbulhos, né? Essa câmera. Mas vocês tinham 2 unidades ou eram apenas 2 operadores? Não. Então, a gente começou trabalhando, a gente chegou a discutir no início, na pré-produção, a ideia de abrir uma segunda unidade de câmera. E aí, até pela falta de experiência de todos com o universo de série, que é muito comum em série você ter segunda unidade, né? A segunda unidade não é exatamente só uma câmera B. A segunda unidade filma separado da primeira unidade, né? A segunda unidade sai a campo fazer outra coisa. Para você ter uma segunda unidade, você tem que estruturar uma segunda unidade de câmera, uma segunda unidade de arte, uma segunda unidade de som e uma segunda unidade de direção. Então você tem que ter uma segunda unidade de todo mundo, completa. Então é uma escolha difícil para todo mundo, sobretudo se você não tem experiência em formar uma segunda unidade. Porque você tem que, por exemplo, ter uma clareza muito grande da fotografia, da direção, a ponto de você dar para uma segunda unidade e ela tem que entregar uma coisa que tem que colar com o que você faz. Né? Então você tem que ter uma bíblia da série. Bíblia são esse manual de tudo que tem que ter na série. Né? Você tem que ter protocolos de captação de imagem, altura de câmera, tipo de enquadramento, tipo de movimento, tudo muito padronizado. Então a gente não optou por fazer segunda unidade no começo. A gente filmou quase a metade da série, filmando com 2 câmeras tudo. Em algum momento, a gente entendeu que estava muito puxado. Estava difícil e talvez a gente não chegasse no fim. Tipo assim, a gente falou, vamos fazer uma reunião de equipe e a gente falou, putz, tá complicado. E aí a gente resolveu abrir uma segunda unidade de câmera. Nesse momento, a equipe já estava muito azeitada. Estava todo mundo muito afiado já e a gente se sentiu confiante de abrir uma segunda unidade. Então, tudo que era carro passa, elenco secundário, só luz disponível, coisa e tal, a gente abriu uma segunda unidade. E foi muito bom, porque aí aliviou muito a primeira unidade, que passou a trabalhar com uma câmera só. A primeira unidade é fazer coisas com elenco principal, mise-en-scène mais complexa. E aí isso permitiu a gente se dedicar mais a coisas mais importantes, enquanto a segunda unidade fazia as coisas que não precisava ter tanta gente no set. Porque às vezes você monta uma estrutura com 70 pessoas para filmar um carro passando na esquina, entendeu? E aí não precisa, sacou? Então, realmente, a segunda unidade de câmera numa série desse tamanho, é uma coisa importante de você planejar, né? E acho que hoje, numa série desse tamanho, eu já planejaria de cara uma segunda unidade de câmera, assim, já de antemão, assim, sabe? É importante, é bacana, assim. E nesse planejamento, eu vejo que alguns projetos você tem... A gente vai filmar primeiro tais cenas, e cenas de ação a gente deixa meio que para o final, ou a gente mata tudo que tem dentro do prédio primeiro, depois a gente vai para outra locação. Esse planejamento, porque são muitas diárias, né? Muitas diárias, com certeza, muitas locações. Acho que facilitou bastante por vocês estarem... A maior parte da série se passar dentro ali da redação, né? Mas como que foi essa gestão de tempo para essas cenas? É sempre uma arquitetura muito difícil, que é responsabilidade da assistência de direção. Aí o mérito total da Kelly Bill, que é uma grande assistente de direção. E ela foi assim, tinha uma lógica por locação, obviamente, porque tinha que matar as locações, a primeira locação maior, que era da redação, e depois você tinha locações que tinham muitas cenas, que eram a casa dos personagens. Então tinha os módulos da casa do tal. E aí depois tinham as locações que aconteciam, às vezes, uma diária. Então isso foi tentando encaixar. Aí você tem que encaixar junto com as agendas dos atores, enfim, tudo isso tem que casar. E aí é isso, cara, é uma arquitetura complexa, mas super funcionou, assim, costuma funcionar, né? De uma maneira ou de outra, você acaba funcionando, né? Que legal. Isso. A gente tem 5 minutinhos. Tá a fim de entrar no La Chancha?
A gente tinha conversado antes, né, sobre como eu acho que a gente falou bastante do contracapa aqui, porque o contracapa tem essa característica própria de ter sido uma arquitetura muito específica, né? E ele impactou muito quando eu fiz o Latiantia logo na sequência. O Latiantia foi para quem quiser ver o contracapa até segunda ordem, acho que ainda estava na Amazon. E o Latiantia em português ficou Lamaçal e ele está na Globoplay. Ah, legal. Quem quiser ver pode assistir lá. O Latiantia foi, por exemplo, uma das questões que impactou muito o contracapa no jeito de pensar o Latiantia. Primeiro, o diretor era o co-diretor do contracapa, né? O Franco, que co-dirigiu com o Guto o contracapa, é um diretor argentino. Ele dirigiu esse longa e me chamou para fotografar. E uma das questões que apareceu era a coisa da operação de câmera, né? No contracapa, eu não queria abrir mão da operação. Para mim, a operação de câmera era uma coisa muito importante, eu operar a câmera. O frame, né, fazer o enquadramento, para mim estava na essência do que era a fotografia. Aos poucos, quando eu fui também... Aí só que eu tinha uma câmera B, né, uma segunda câmera. E aí quando você está na primeira câmera e tem uma segunda câmera, você perde o controle sobre a segunda, né? Eu não estou vendo o que a segunda câmera está fazendo. E aí eu também fui confiando mais nos meus operadores, que era o Cezinha e o Rosano. Aí, confiando mais neles, aos poucos, durante o contracapa, eu fui saindo da operação de câmera, porque no monitor eu conseguia ver as duas câmeras, né? Então você começa a sair, e aí é muito melhor você ver as duas e dirigir os operadores do que você fazer o quadro numa e não saber o que está acontecendo na outra, né? Então eu logo, no primeiro mês de filmagem, eu já fui saindo cada vez mais e na metade eu já não operava mais no contracapa. No Latiantia era uma câmera só. Mas tinha um trabalho de luz no Latiantia muito especial, assim. No Latiantia tinha uma coisa de uma delicadeza da luz que eu queria tratar. Também uma equipe muito grande, uma equipe estrangeira. Tinha só o Rosano que eu levei de operador e o Fumaça, que era o meu gaffer. E o resto da minha equipe era toda argentina. Então eu queria poder coordenar essa equipe sem precisar estar na câmera. Porque se você está na câmera operando, você perde muito o como dirigir a sua equipe, né? Quando você está fora da câmera, você dirige o operador, mas você dirige todo mundo, né? Então é um trabalho, é uma liberdade muito grande de direção, descobrir isso, assim. Então no Latiantia isso foi uma das coisas que impactou muito, assim. Eu descobri a liberdade e o prazer de poder estar no monitor e dirigir o meu operador. Então com uma câmera só ainda assim eu não operei, assim, né? Hoje tem projetos que eu opero, projetos que eu não opero. Depende do projeto, é uma escolha diferente, assim, né? Eu vejo uma particularidade nesse projeto do Latiantia na abertura do diafragma. Ah, sim. Porque você tem tudo muito fora de foco. Isso. E só o que interessa em foco. Então, você estava com uma escolha. Abertura quanto ali de trabalho? 1.3, T1.3, né? Tipo, o filme inteiro foi feito em 1.3. Sofreu, então. O foquista sofreu. O foquista é um gênio. Tintio Velasco é um foquista argentino que é um gênio, assim. O cara realmente fez uma grande diferença a equipe de fotografia inteira. O Rosano, o Tintio, o Santi, o Fumaça, o Cruz, que era o elétrico. Legal, o Fumaça também participou. O Fumaça também. Legal. Todo mundo muito dentro do projeto, foi muito, muito bom, assim, uma equipe muito competente. O foco realmente era um desafio, porque além disso, era tudo câmera na mão e uma mise-en-scène muito livre, sem muita marca. Legal. Então, assim, realmente exigiu do foquista bastante, assim, mas foi legal, assim, deu certo, assim, funcionou bem. Não, ficou bem legal a estética que você propôs para o filme. Dá uma sensação bem diferente, assim, de uma perspectiva diferente, né, do espectador. Sim. Referente ao que E ainda uma lente enxergando. vintage, né? Eu usei uma Super Speed da Zeiss, que é uma lente da década de 70, né? Então ela não é mega sharp, assim, ela não é super nítida, ela tem um docinho da própria lente, assim, então ainda é mais um complicador, assim, né? Pro foco, né? Porque aquele limite ali entre o que está em foco e o que não está bem em foco é tênue, assim. Não, legal. Realmente
1.3 dificulta bastante ali pro foquista, mas a estética ficou bem legal. Mas vamos segurar um pouquinho, que daqui a pouco, no próximo episódio, a gente vai continuar esse papo com o João Castelo Branco. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.